Aliás, deixa eu te falar uma coisa antes, pra você aproveitar e comenta se quiser. Fala aí. O que aconteceu com você em Goiânia aconteceu comigo lá. Sério? Não desse jeito. Não foi desse jeito. Foi assim, meu pai acabou de pegar, eu falei assim, cara, tá tudo errado que eu preparei. Aí eu não fui almoçar, falei, eu vou preparar agora. Que a gente falou no sábado à tarde, certo? Sim. Foi sábado à tarde Não, ou foi nós domingo? fizemos domingo de manhã. Foi domingo. Não, então A gente eu fez- não tomei café e fiz. Então foi isso. Entendeu? Eu não tomei Porque café você e fez preparei. antes de mim, eu fiz Isso. o último ali. Eu não tomei café e fui preparar. À noite eu falei assim, cara, não tem nada a ver, velho. Tipo assim, tinha a ver, tava conforme o tema que ele pediu. Sim. Mas não é por aí. Aí eu falei, Mas não é vou um mudar negócio tudo. que vem assim na tua cabeça e fala, o Espírito Santo te incomodando, falando você. E você fala, não, vou ter que mudar. E às vezes acontece isso lá na hora. Não foi dá isso pra mesmo. entender por que isso acontece, gente. É só você tá atento à voz de Deus. Tem que estar atento. Sim. Porque, assim, às vezes tem aquela arrogância. A gente fica naquele nosso pedestal falando, não, eu preparei isto, então eu tenho que pregar isto. Uhum. Quem falou? Às vezes, não. Às vezes, você vai precisar mudar algumas coisas em cima da hora mesmo. Não é que seja ruim o que você já tinha preparado. Mas é que, às vezes, Deus quer te usar justamente de uma forma diferente. Você precisa ter experiências com Deus. Como é que a gente tem experiências com Deus? Existe coisa mais maravilhosa do que experiências como essa? Uhum. O próprio Senhor, assim, o Espírito Santo de Deus vir e te orientar, te dar orientação, fazer você mudar algumas coisas, ajustar outras. E aí aquilo sair melhor, sair do jeito que Ele quer realmente. Sim. E não quer dizer que você não se preparou antes, que Com você não certeza. orou antes, que você não estudou o que precisava estudar. Não é isso. Mas Deus quer ter experiências boas com você. Quer que você Sim. tenha suas próprias experiências com Ele. E aí, essa é uma das formas. É isso que eu vejo. Domingo passado. Foi domingo passado que teve a feijoada, Rafa? Domingo passado que teve a feijoada aqui? Foi. Então, domingo passado a gente encerrou o curso Prática da Pregação. Aham. Que o Ed ministrou aqui pra gente. Quem quis se inscreveu e participou. E ele falou uma coisa que, de alguma forma, isso pra mim, nas vezes que eu comecei a fazer isso me deu essa brecha. O que ele fala? Meu, você tem que estudar e entender e entrar de tal forma no que você escreveu que você vai internalizar aquilo. E aí você não vai precisar mais do papel. É isso. Entendeu? Que é isso que ele faz. Entendeu? Por isso que ele não usa o papel. E aí, eu fui... Isso ele me falou isso antes já do curso. E eu sempre tô tentando fazer isso. Tem vezes que eu não consigo. Mas... Eu tento. Sempre que possível. Eu tento. E ele fala, não, mas pra fazer isso, cara, você tem que estudar muito. E tem que se dedicar muito. E quando a gente internaliza, isso é impressionante. Sempre que eu consigo fazer isso, vem muito mais do que o normal de insights na hora da gente falar. Porque, o exemplo que eu pensei é esse. Puxa, mas na hora que você tá pregando, me vem um exemplo e fala, putz, é muito melhor que esse. Aí você joga o outro exemplo. E isso é o Espírito Santo. Com certeza. Mudando a sua mensagem. Mas é um insight que ele deu pra você naquela hora. Assim, não, vai por aqui, ó. Sai. Eu falo assim que a palavra simplesmente sai. Eu lembro de Goiânia, exatamente, de Goiás, exatamente assim. As palavras saíam. E parecia que eu só escutava depois que elas já tinham saído da boca. Então, Mateus, você não tem Muito noção doido. do que é isso. Aí eu falei, depois... Cara, você não tem noção. Sabe assim, sai. As frases saíam, assim, simplesmente. E depois que eu racionalizava aquilo, vinha assim, nossa, eu falei isso mesmo, gente. Foi muito, muito incrível. Depois, no outro dia, tinha todos os pastores estavam lá, tá? Da convenção inteira. E eles vieram conversar comigo depois. E uma coisa muito interessante aqui que fica para as mulheres. Uma das coisas que um deles me disse foi assim, olha, a gente fala dessas coisas com a galera. A gente fala sobre coisas assim, como você falou, na igreja também. A gente também prega sobre isso. Só que eles nunca ouviram de uma mulher. Dessa forma, tão aberta, sendo uma mulher. Então, isso marcou muito eles. E, cara, eu não sei, tenho a mínima ideia. Só sei que Deus falou comigo primeiro. E depois, com eles também, né? Transmitiu para eles também. Amém.